no relato de Bereshit diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que seria em hebraico. Por que apresentado somente o céu e a terra? Diz que criou os céus e a terra. Olha só, céu e terra, sendo que ele criou uma imensidão de galáxias, criou milhões, bilhões de estrelas e mistérios no universo que nunca nós chegaremos com certeza lá. Essa infinitude do universo não é especificada ali no início, logo diz somente o céu e a terra. Eu sei que toda a criação vai falar das estrelas, vai falar dos planetas, vai falar do sol, da lua, enfim, vai falar de tudo, a criação do homem, tudo mais. Começa dizendo, criou o céu e a terra. Essas duas coisas, céus e terra. Hashamayim e Haaretz, céus e terra. Porque nas escrituras nós temos a apresentação desses dois planos, tanto o plano sobrenatural, que seria Hashamayim, e o plano terreno, que seria a própria terra. Esses dois planos precisam entrar numa fusão sobrenatural, uma conexão, um alinhamento. Isso, logicamente, veio acontecer quando Yeshua veio aqui na terra, morre, e ele alinhou os tempos, ele alinhou a dinâmica, essa sobrenaturalidade de conectar o céu e a terra. E, logicamente, a sua vinda trouxe a essência do reino do céu, Malhut HaShamayim, que seria o reino dos céus para nós. Então nós temos um plano sobrenatural, que é os céus, e um plano terreno. Você vai ver sempre esse paralelo de céu e terra. Você vai ver no Avinu, que é o Pai Nosso, você vai ver Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, será feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. No original está escrito no céu como na terra. Em espanhol está escrito no céu como na terra, não a terra como no céu. Então é o plano celestial e o plano terreno. A primeira parte do Avinu está falando sobre a dimensão celestial, do Pai Nosso que está no céu. E depois fala sobre o pão nosso, duas vezes fala do nosso, Pai Nosso e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aí entra para a dimensão terrena. Você sempre vai ver esse paralelo, como falei, daquela dimensão da sobrenaturalidade, daquilo que é a conexão com o trono de glória do Kavod que quer se ligar à terra. Preste atenção, os céus querem e desejam se conectar à terra. Os céus e a sobrenaturalidade daquilo que é espiritual, celestial, quer se conectar com o ser humano, quer se conectar com a limitação de um homem caído, de um homem terreno. E nós vamos sempre ver esse plano celestial e o plano terreno. E nós vamos ver sempre na doutrina os apóstolos nos instando a sairmos do plano terreno para adentrarmos no plano celestial. O próprio Paulo sempre falava, a nossa cidadania não é terrena, a nossa cidadania é celestial. Ou seja, os céus têm interesse em reconhecer o ser humano na terra que realmente pertence à essência sobrenatural. Isso você tem que entender para que você comece a desfrutar e trazer coisas celestiais, porque, entre aspas, por favor, entre aspas, os céus estão procurando um mortal aqui na terra que por fé, por crer, por dar legalidade às coisas sobrenaturais, ele tem que se conectar. Os céus estão procurando alguém que realmente queira se conectar, que queira e deseja a sobrenaturalidade para que coisas gloriosas, coisas que olhos nunca viram, entre milagres, enfim, tudo que nós precisamos é oriundo do céu e vai ser derramado nesta terra. Enquanto nós vivemos, precisamos usufruir disso. Sempre estou ensinando isso. Você sabia que tudo que a igreja, nós como igreja, como servos de Deus, precisamos ver do céu. Você vê em Atos dos Apóstolos, diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar ali, na festa de Shavuot, que seria Pentecostes, e ali eles estavam quando dos céus se ouviu um som veemente, de um vento veemente, um som que veio dos céus. Essa é a ação sobrenatural se movendo sobre a igreja, quando algo vem do céu. O próprio Cristo, quando veio dos céus. A salvação veio do céu. Quando veio esse avivamento, veio do céu. Então, o que nós precisamos vem do céu. O avivamento que irá ser derramado nessa última hora não vem de uma cidade. Quando vejo
certos avivamentos ou movimentos e as pessoas viajando para esses lugares, essas cidades, esses países, comprando passagem. Por quê? Porque lá está o avivamento, querido. Deus não se move assim. Deus não se encaixota a lugares, a modelos humanos. Deus quer abrir o céu na sua vida, na sua cabeça, na sua família, na igreja local onde você está, e ali para que haja uma conexão celestial, onde vem a revelação sobrenatural de Hashamayim, que seria a dimensão celestial. E os céus vai proporcionar isso, vai proporcionar revelação. A própria palavra veio do céu, o próprio Cristo veio do céu, a nossa salvação veio do céu. Os dons espirituais, dom de língua, dom de interpretação de língua, dom da profecia, tantos dons da palavra, da ciência, da fé, milagres, maravilhas, tudo é oriundo dos céus. E nós precisamos ter essa conexão santa, como quando o próprio Yeshua fala para Pedro, diz assim: Pedro, eu te dou a chave do reino, falou em Mateus 16, eu te dou as chaves do reino, e tudo que você ligar nessa terra será ligado no céu. Ou seja, os céus estão aguardando esse mortal, humano, simples, homem sujeito a paixões como qualquer um de nós, que se ponha numa posição celestial para que se abram os céus. Querida, a nossa vida não está embasada em coisas terrenas, mas em coisas celestiais. Isso está faltando hoje em dia. Saímos da religiosidade, saímos do sistema terrenal e entramos na dimensão do reino celestial. Eu não prego uma religião, não prego uma dogmática humana, religiosa, denominacional, mas eu prego a essência de um reino celestial, onde a terra se prepara para receber coisas celestiais. E um dia sairemos dessa dimensão terrena e entraremos na dimensão celestial. O próprio Paulo diz em Filipenses 3:20 que a nossa pátria é o reino dos céus, a nossa pátria é celestial. Olha o que diz aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Anote isso porque é muito importante, há muita gente que não conhece o que é a dimensão celestial. E estão inventando umas doutrinas aí que só a graça do Eterno. Diz assim: pois a nossa pátria está no céu, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, ou seja, a nossa condição terrena, para ser igual ao corpo da sua glória, ou seja, seremos semelhantes a Ele na mesma dimensão celestial. E nessa dimensão celestial, logicamente, seremos transformados já para uma vida eterna com Ele numa dimensão celestial e não terrena. O terreno morre, o que é terreno acaba-se e, logicamente, começamos a viver essa dimensão celestial. Sempre explico que essa dimensão celestial vai criar um novo céu, uma nova terra, uma nova dimensão que não dá para imaginar, é inconcebível na condição humana. Por isso Paulo diz: não desceu ao coração do homem aquilo que olhos nunca viram, nunca foi escutado por ouvido algum. Essa nova dimensão celestial é o que ele tem preparado. Existe, logicamente, uma cidade santa. Existe uma dimensão celestial de uma cidade santa, porém, não será na terra. Não será. Ela desce para trazer os salvos, para buscar os salvos, mas nós somos levados para uma nova dimensão de um novo céu e uma nova terra. E isso você precisa entender. Só que o fato de eu estar aqui nessa terra já me dá direito a reivindicar coisas celestiais na minha vida familiar, espiritual, profissional, financeiro. Eu tenho que viver essa dimensão para que os céus se abram na minha vida e assim possa experimentar coisas gloriosas. Primeira característica é que realmente você está reivindicando aquilo que é do céu. Primeiro, você tem que ser salvo. A salvação veio do céu. O próprio Cristo, Yeshua HaMashiach, veio, se entregou e veio do céu e foi assunto ao céu. Ele foi, quando estava subindo ali em Atos, diz a palavra que 2 anjos apareceram enquanto eles estavam olhando para o céu. Ele diz: do mesmo jeito, um dia ele voltará, ele virá nos buscar. Ele virá nos buscar. E isso é um fato. Então, a primeira coisa que você prova que você pertence a essa dimensão celestial é quando você é salvo ou regenerado ou recebeu a glória da salvação e você já é uma nova criação. Você já é salvo. Segunda coisa, a dimensão celestial muda a rota da sua história. A dimensão celestial ela vai interferir ao ponto de mudar a rota, e todas as pessoas que foram tocadas, foram alcançadas pela dimensão celestial, mudaram.
Saulo de Tarso, quando ia para Damasco pegar cartas com autoridade para poder matar crentes, o céu brilhou, o céu se abriu e apareceu Yeshua para ele e lhe disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que tu me persegue? E ali se manifestou o céu. Mudou totalmente a rota desse perseguidor que estava ali perseguido para acabar com muitos cristãos. Agora muda a rota para ser agora o perseguido e o que vai sofrer por causa do evangelho. Quantos homens desde o passado o céu de glória se manifestou e, logicamente, sua história mudou, assim como Moshe, com Moisés, na sarça ardente, aconteceu com Abraão, saiu da rota e Deus o mandou para uma terra que ele nunca, talvez, pensou, imaginou estar. Homens como Jacó mudaram a rota e mudaram a história da sua vida porque os céus se manifestaram e atuaram na sua vida. E eu creio que você, se realmente receber a glória da salvação em Cristo, os céus se manifestaram e os céus trouxeram um planejamento sobrenatural onde sua vida mudou de rota. Você estava indo para o inferno, você estava indo para o túmulo, você estava indo para a morte e agora você foi resgatado. E eu te garanto, na vida de bênção que você está, você não estaria se os céus não tivessem atingido e mudado a rota da sua história. Te garanto isso. Comente se realmente você foi transformado. Eu sinto muito por muitos cristãos, preste atenção no que eu vou falar, porque eu sempre destaco a data que eu me converti, dia 11 de outubro de 1987, às 20 horas e 20 minutos, porque havia um relógio ali na cozinha da minha casa quando eu vi o horário e foi exatamente nessa data, porque de fato eu tive uma experiência e marquei essa data. Só que há muitos cristãos que não se lembram, não sei o que aconteceu, não se lembram. É a mesma coisa que não se lembrar do dia que você nasceu, ou não se lembrar do dia que você se casou. São datas muito importantes. Agora, o dia que eu nasci de novo, eu lembro desse dia específico que Deus operou, me salvou, e os céus me tomaram e mudaram a minha história. Tive visões sobrenaturais e tudo mudou na minha vida. Então, eu preciso marcar essa data. Eu lhe pergunto, você lembra da data que você foi tocado pelos céus? O dia que você recebeu a Cristo, que você recebeu a salvação? Se você lembra, deixe um comentário. Agora, qual era a vida que você levava? Conte aí rapidinho um testemunho. Qual era a vida que você levava? Era uma vida de morte? Era uma vida rumo ao inferno? O que aconteceu para que houvesse uma virada de 180 graus, onde houve uma convergência, uma conversão, e os céus mudou a tua história, e você passou a andar agora segundo os desígnios dos céus. Isso é algo muito importante. Então, além de você ser salvo por ter recebido a glória da salvação, você mudou a rota, os céus mudou a rota da tua história. Outra coisa, você agora vive num plano terreno, porém com uma visão celestial. Você tem que ter essa revelação dos desígnios do céu. E se você conhece a palavra, te garanto que você está nesse desígnio santo, porque somente a palavra que veio do céu, a palavra revelada para nós, é a que traz a dimensão da vontade dos céus, a vontade do eterno, o trono de Deus para a sua vida. Então você precisa amar a palavra, dedicar-se à palavra, esquadrinhar a palavra, para você crescer nessa dimensão celestial, numa expectativa que um dia você será tirado dessa dimensão terrena. Essa terra acabará e haverá um novo céus e nova terra numa dimensão como você nunca imaginou. E ali nós temos a expectativa de que um dia Cristo voltará. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz que com um alarido de arcanjo, com trombeta de Deus, diz que o Senhor descerá dos céus. E essa é a nossa grande expectativa. Algo que prova também que eu fui atingido pelos céus é que eu tenho uma expectativa de que Ele voltará, de que Ele se manifestará. Aguardamos ao Salvador. O próprio Yeshua disse que a figueira está florescendo e nós vemos os sinais. Sinais apontam que Yeshua está voltando. Você está se preparando para essa vinda? Isso é algo muito importante. Entender que nossa expectativa é que um dia entraremos nessa pátria celestial, como destaca Paulo em Filipenses 3:20, que diz que a nossa pátria é lá nos céus, é numa dimensão celestial.
Olha que coisa interessante. Então, nós podemos a cada dia buscar isso, vivenciar isso e sairmos de todo o sistema terreno. E eu quero dar o último alerta. Tome cuidado com o sistema religioso nessa última hora. Você sabia que há uma grande corrupção. E eu vou te falar, eu tenho tentado fazer lives, tenho sido atacado, porque eu tenho denunciado muitas coisas no canal e tenho falado verdades que têm atingido um sistema religioso maligno, nefasto, organizacional. E eu tenho muitas coisas para denunciar ainda, mas tenho que ir devagar. Por quê? Porque há muitos ataques. Eu confesso para você que eu tenho recebido ameaças por denunciar coisas erradas, sistemas, modelos, essas organizações globais que estão se adequando à terra, que estão se adequando ao terreno, estão se adequando ao sistema humana terrena e não estão projetando para algo celestial, não estão vivenciando uma vida gloriosa do céu e estão se adequando ao pecado, estão se adequando ao mundo, estão se adequando a coisas malignas, estão inventando doutrinas humanas ou doutrinas até de demônios, coisas tão maquiavélicas que se você soubesse, você talvez cairia espantado a ver como essa organização global está trabalhando e, com certeza, atacando a quem está firme na verdade. Então, há um sistema religioso chamado gospel, evangélico até, que é maligno. E esse sistema maquiavélico irá enganar muita gente, já está enganando muita gente. Agora, os escolhidos vivem numa dimensão de reino, uma dimensão celestial, sobrenatural. E se você é escolhido por Deus, você crê nessa dimensão celestial, se manifeste, clame, busque e acredite que no plano celestial há planos gloriosos, sobrenaturais para nós aqui na terra e um dia desta terra seremos tirados para entrarmos de vez nessa dimensão celestial. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que possamos prevalecer juntos nessa graça e na expectativa de uma pátria celestial. Um abraço e um beijo no seu coração.